Olá, muito boa tarde. Juntos numa só família humana é o tema para a Semana Nacional Cáritas que está em curso. A situação dos migrantes e dos refugiados está na origem desta abordagem, no contexto da ajuda que a Cáritas presta em situações de emergência e também da promoção de uma cultura do encontro entre todos os povos. Projetos que se cruzam com suspeitas lançadas sobre quem promove a solidariedade, sem deixar que sejam votadas ao esquecimento situações reais de carência social. Temas que queremos hoje analisar com Dom José Traquina, que coordena o setor da Pastoral Social na Conferência Episcopal Portuguesa e está hoje no programa Eclésia, o que agradeço. Muito boa tarde. Obrigado, Dom José Traquina, por estar connosco, é Bispo de Santarém também, para além de coordenar este trabalho na Conferência Episcopal Portuguesa. E partimos deste tema, juntos numa só família humana. Há, de facto, um novo olhar, muito por iniciativa do Papa Francisco, sobre a questão da mobilidade dos refugiados, dos migrantes, que motiva uma ajuda, sim senhor, em situações de emergência, mas também uma transformação cultural à volta deste tema. É verdade, o Papa Francisco tem-nos ajudado imenso nessa sensibilidade a tudo o que é mobilidade humana. E, portanto, no que respeita aos que se fogem por motivos de guerra, ou aqueles que vão à procura de uma vida melhor, não é de agora. Isto é tão antigo como a história humana das pessoas. A Bíblia diz-nos, fala-nos dessa mobilidade humana e, portanto, não é uma coisa recente. Só que nós temos alguma tendência para a estabilidade, mas uma estabilidade que escorrega para a indiferença e isso é muito perigoso. E, portanto, o Papa tem-nos ajudado a criar maior sensibilidade e a olharmos as pessoas que vestem de maneira diferente, que têm olhos de outra cor e que têm um penteado diferente, olharmos com os olhos de Deus, não? E, portanto, temos um acolhimento às pessoas e deixá-las falar, ouvi-las, acolhê-las, entendê-las, protegê-las e acompanhá-las também. É de facto uma marca do ser humano, a mobilidade, não é? Mas será de hoje alguma rejeição ao diferente? Essa pode ser uma marca dos tempos atuais? Bem, aquilo que se foi pulverizando foi a ideia da insegurança, não é? Portanto, o terrorismo, trazida por quem chega de fora. Sim, essa insegurança e o terrorismo geraram-se medos na nossa sociedade, em toda a Europa, e isso gerou grande confusão e gerou dificuldade de acolhimento. Ora, o passo que nós queremos dar, ou o passo que estamos a dar, se quisermos, é uma consideração completamente outra, diferente, que é, afinal, os migrantes não são insegurança, são desenvolvimento. E, portanto, são um bem para a sociedade. E, por isso, é preciso acolher com respeito e dignidade e dar todas as oportunidades. Vêm pessoas com boa vontade, com generosidade, com vontade de trabalhar também, obviamente, e temos grandes testemunhos de bom enquadramento e de uma presença em Portugal de digamos, estrangeiros ou internacionais, como agora se diz, mas que estão enquadrados perfeitamente. E eu até direi que na nossa sociedade portuguesa, daquilo que é também a minha experiência e do que vejo, desde que as pessoas venham por bem, são acolhidas com muita facilidade. Os portugueses, no seu conjunto, são generosos para quem vier por bem. O problema estará em diretrizes europeias? Sim, houve países onde isto foi mais complicado. É nível burocrático que não funciona? Sim, aliás, em Portugal vieram menos pessoas, mas as que vieram, enfim, encontraram boa vontade e há gente que se encontrou muito bem e que gosta de estar e que dá testemunho do gosto de estar em Portugal. Há nesse setor também uma nova frente do trabalho da Cáritas portuguesa, europeia, internacional também, com projetos que querem afirmar esse encontro entre culturas e entre povos. E lembro, por exemplo, essa campanha Partilhar a Viagem, ou o Projeto Mind, que está em curso. Sim, sem dúvida. Não é difícil. Aliás, é mesmo muito fácil promover um encontro de pessoas com experiências diferentes, de viver em países diferentes, e colocá-las a partilhar num contexto de uma comunidade. E é muito interessante porque conhecer de facto as pessoas
as tais pessoas com presenças diferenciadas na sua maneira de estar, mas que depois de as ouvir, nós ficamos a conhecer o que a pessoa é realmente. E como é que enfrentaram as situações, que dificuldades em que encontraram. Eu participei num encontro desse e foi muito, muito curioso o que é conhecer um argentino que fez um percurso na América Latina e na América do Norte e depois veio para Portugal, não é? Mas também foi curioso ouvir, digamos, o nosso treinador nacional, Fernando Santos, dizer como é que viveu a sua vida na Grécia, não é? E essas duas pessoas a conversar deu uma partilha interessantíssima do que é viver num país estrangeiro e quais são os sentimentos, quais são as dificuldades, entender as dificuldades de uma adaptação à realidade de uma sociedade diferente. E isso é uma aprendizagem para nós que estamos a acolher. Já fomos um país de muitos imigrantes, mas estamos agora a acolher muitas pessoas. Da minha experiência, devo dizer que no Ribatejo temos imensos romenos a trabalhar. E é um êxito nas empresas onde estão e eles próprios sentem-se bem naquela zona. Portanto, naturalmente também temos situações preocupantes e essa notícia quando são coisas mal conduzidas, mas, enfim, um caso ou outro que foi notícia, mas no seu conjunto a comunidade romena que trabalha, que está instalada, tem uma comunidade, tem um padre romeno para os acompanhar, que está cá para os acompanhar. É uma experiência que eu considero muito feliz. Já tem alguns anos essa presença da comunidade romena? Tem, sim, e está a aumentar, direi, porque a necessidade das empresas é cada vez maior e os empresários, quer agrícolas, quer de indústrias, já fazem contas de que sem essa presença dos estrangeiros as empresas não têm mão de obra para trabalhar. Há muitas vezes, infelizmente, também acontecem nessas situações, enfim, ou trabalho precário que se prolonga no tempo. No caso desses trabalhadores que chegam, muitos também permanecem ilegais durante muito tempo. Essas são situações que não afetam... Sim, são preocupações e que nós acompanhamos, temos presente como uma grande preocupação do ponto de vista daquilo que é justiça social. De facto, não se percebe. E diremos, não é justo que um estrangeiro a trabalhar em Portugal desconte para a Segurança Social e depois não tenha direitos sociais. Isso não está bem. É preciso reconhecer. Se desconta, mas a empresa tem que descontar. Não pode cometer uma ilegalidade, tem que descontar. E ele desconta. Mas, de facto, era de reconhecer a necessidade de apoio às pessoas para aquilo que... Portanto, não sei em pormenor tudo acerca destas dificuldades, mas de facto, este já aconteceu entre os estrangeiros esta necessidade e, portanto, há ali uma desigualdade em relação aos colegas portugueses que trabalham na mesma empresa. Uma exploração laboral por parte de alguns empresários nesse âmbito? Não há. Aqui no caso, os empresários com quem eu falei, aliás, lhes pedi, quanto a estrangeiros, peço-vos que na área da Diocese, que cumpram os vossos deveres sociais. E aqueles que reuniram comigo disseram, fique descansado. Cumpriremos, que esse é um princípio nosso. Mas, claro, surgiu logo uma notícia que houve alguém que cometeu um crime explorando e foi condenado. Isso também foi notícia, mas é um caso, e trata-se de... A marca e a prática corrente é, de facto, do cumprimento das obrigações. No conjunto, a maioria das pessoas sentem-se bem. Portanto, eu tive uma conversa com um responsável da Embaixada Romena que me informou de que aquela zona é uma das zonas onde os romenos gostam de trabalhar. Sentem-se bem naquela zona. Eu fiquei contente com isso e, falando com os empresários, percebi que o ambiente estava bem sintonizado, controlado e que havia respeitabilidade. Estão integrados. E, portanto, é sobretudo no trabalho agrícola que estão ou noutras empresas? Noutras empresas também. Há outras empresas. Nós temos, sei lá, na zona de Alcanena, temos muitas empresas, muitas indústrias ligadas à pele. A indústria da pele, são muitas centenas de empregados, de colaboradores, e portugueses, mas também estrangeiros, ali a trabalhar e bom enquadramento, sem dificuldade. A comunidade asiática, essa não está, mesmo, e falando concretamente no Ribatejo e na agricultura do Ribatejo,
não há também um número crescente da comunidade asiática? Também há, mas há procura, porque surge, olha, eu na noite de Natal, tomei a ceia de Natal com pessoas que não tinham família. E no meio naquele conjunto de pessoas aparecem-me 6 jovens indianos. Mas que coisa... Portanto, se à altura tinham ido para um país que não era para cá, mas não foram bem tratados e acabaram por ter a possibilidade de vir para Portugal, foram para Santarém, não é? Não é uma situação clara, também é preocupante, não é? Estas situações de clareza, como é que chegam, quem é que os acompanha, quem é que está por trás da sua vinda, tudo isto é preocupante em termos mas pareceram pessoas, rapazes ótimos, com excelente vontade de encontrar futuro, de trabalhar, de ter estabilidade e, portanto, muito bem. Não tem nada de mau aspecto ou de qualquer dimensão de perigosidade. Não. Receberam a refeição, receberam o que lhe deram com humildade, foi muito bem. A trabalhar, de facto, ou falar deste tema da mobilidade, passemos a falar também dos temas de carências sociais e efetivas que acontecem, também a partir, por exemplo, da sua diocese em Santarém. Vemos, por vezes, indicadores sociais e económicos que pouca importância dão aos números da pobreza. No terreno, no concreto, por exemplo, em Santarém, qual é a dimensão real do problema da pobreza? Bem, nós, no conjunto, temos, para termos uma ideia, temos um apoio na área da diocese, que não é todo o distrito, mas a área da diocese, temos um apoio a 3.000 e tal pessoas que são ajudadas pela Cáritas diocesana. No conjunto das Cáritas paroquiais e diocesanas, que funciona em rede, não é? E nesse sentido, supera as 3.000 pessoas que são... Sendo que há ajudas que são pontuais e há ajudas que são quase permanentes, não é? Essas situações. Mas são indicadores que mostram que, de facto, a pobreza permanece um problema. Que a necessidade existe, portanto, há necessidade de apoio. Portanto, há necessidade de apoio. A pobreza, convenhamos aqui o que se passa neste momento, que é uma classe, enfim, uma sociedade que está a perder a faixa remediada economicamente, está a mingar para aumentar os que vivem em risco de pobreza, não é? Em risco de pobreza. E é muito fácil cair, porque se há um momento em que há um acidente, se há um momento em que há um desemprego, se há um problema de saúde, e a pessoa fica numa situação debilitada, não é? Ligado a isto estão preocupações, e no Ribatejo, com o consumo também, e no país, consumo de álcool, e a facilidade da droga também. Isto atinge famílias e muito disto é feito obviamente, discretamente, na verdade, mas atinge famílias e exige preocupações. De modo que a minha preocupação, existem famílias com muitos cuidados educativos com a juventude, mas penso que aqui também os jovens cristãos daquela diocese, há um bom número que está a dar um bom testemunho de que quer uma coisa nova e diferente e, portanto, está interessado em dar o seu contributo para uma sociedade nova. Assim acontece em Santarém, um exemplo concreto. Assim acontece também em termos nacionais e é essa ajuda que a Cáritas quer passar. No documento que escreveu no Nota para esta semana, Dom José Traquina diz que a solidariedade não pode permanecer no abstrato e que é necessário cuidar do mundo cuidando da pessoa pobre. É essa a aposta da Cáritas e esse também o enquadramento que tem o trabalho da Cáritas no âmbito da Igreja Católica em Portugal? É, e nesta semana, concretamente da Semana Cáritas, é um momento privilegiado para sublinhar o valor, esta sensibilidade ao outro e ao cuidado pelo outro. Nós precisamos de vencer o reino da indiferença em que se cai para o cuidado pela outra pessoa.
o cuidado pelo outro, aquele que vive próximo, o colega de trabalho, o membro da casa, ter isso como vocação própria, humana e também cristã. O que é cristão é humano e o que é muito humano também é cristão. Isso vai além de uma ajuda imediata que seja necessário. É uma atitude. Começa por ser uma atitude, um cuidado pelo outro. Um colega de trabalho, mas está mal porquê? E essa empatia, esse cuidado pelo outro. E não a indiferença, porque o que nós estamos a verificar é um egoísmo que se instala e depois gera-se uma indiferença e não se quer saber do outro. Isto, quando acontece em meio familiar, é terrível. Gera-se ambientes humanos em que não dá gosto de viver, em que a pessoa não tem gosto de ir para casa. Isto não pode ser. E, portanto, a começar pelo sítio onde necessariamente precisamos estar bem, é necessário cuidar pela outra pessoa e pelos outros que lá estão e fazer da vida uma causa para contribuir para esse ambiente. Enfim, é o ambiente e é o domínio da solidariedade que gira muito em torno também de campanhas que se promovem para causas próximas ou nacionais, e sobre essas tem-se lançado alguma suspeita pela aplicação dos fundos, pelo encaminhamento de bens recebidos, etc. Na sua opinião, esta suspeita está a afetar esse trabalho da solidariedade, essa dimensão da solidariedade, e há razões para suspeitar do encaminhamento dessas ofertas? Não, as suspeitas, bem, a comunicação social tem feito a FIA, cumpre a missão de informar e, portanto, quando há problemas, levanta-os e pronto, tem a sua função, mas eu vivo descontraído porque sei qual é que é o espírito que presido. A Caritas, como organização da Igreja, não existe por causa de si mesma, existe por causa dos outros. Este é o espírito. E, portanto, qualquer Caritas que tenha qualquer problema de menos correta, uma atitude, uma decisão menos acertada, pois compete ao bispo próprio imediatamente saber o que é que se passa e resolver o assunto, não é? Portanto, sem dúvida, transparência hoje é uma questão número 1. Tem que haver transparência. E, portanto, ainda há poucos dias, ainda foi há pouco tempo, que a Caritas de Coimbra, por exemplo, apresentou um relatório de tudo o que foi o seu empenho na questão de Pedrógão, na questão dos incêndios, nas casas. Muito bem. Portanto, existem a Caritas Europa exige que as Caritas tenham auditorias e, portanto, tenham de fiscalização, tem que ter, ou seja, transparência, questão número 1 a partir da Europa, portanto, da Santa Sé, portanto, isto não pode ser outra coisa, e é mesmo, está aqui em causa esta transparência. Porquê? Porque a Caritas é o rosto do Evangelho, ou é ou não é, portanto, se quer ser, então tem que ser transparente, tem que ser claro que existe para bem das pessoas, não é por causa de si mesma. E, aliás, até se pede mesmo que as pessoas que trabalham na Caritas e os colaboradores voluntários que tenham mesmo um espírito de formação neste sentido, obviamente. E daquilo que eu acho mais notável, e é bom também sublinhá-lo, porque há muita gente que tem, não estou a dizer que não tem este espírito, e dos trabalhos mais notáveis que têm sido desenvolvido pelas Caritas diocesanas em Portugal, tem sido exatamente a formação das pessoas nas localidades para terem esse olhar sobre as comunidades. Um trabalho em proximidade. Em proximidade. Ou seja, não é chegar lá e dar o peixe para comer, mas é dar-lhe a cana para eles saberem pescar. E isso tem sido um trabalho notável, com testemunhos muito interessantes e muito bonitos, de ajudar as comunidades, paróquias, sítios mais escondidos, mais distantes das grandes cidades, a ter uma sensibilidade de olhar e de saber como é que se faz uma aproximação e como é que se decide, como é que se age, não é? Aprender a fazer isso tem sido um trabalho muito interessante. Nesta semana, onde se apela também à solidariedade, nomeadamente para a Caritas, são essas razões que adianta para pedir essa solidariedade e para motivar também a credibilidade no trabalho que a Caritas desenvolve? Sim, nós não podemos deixar cair o valor da solidariedade, porque, repare-se, nós vivemos, é preciso acentuar, porque nós vivemos numa sociedade de competitividade, não é? E é difícil conjugar competitividade com solidariedade. Como é que se conjuga estes dois
Não, mas não podemos deixar cair. A solidariedade significa que eu não sou outra coisa, sou semelhante ao outro e, portanto, quero colaborar para o bem de todos, para o bem comum. Ninguém nasceu para ser feliz sozinho. E, portanto, esta atitude de cuidado com o outro é fundamental cultivá-lo. A Caritas também tem a função de criar sensibilidade. Não é só resolver o problema material, mas dinamizar a sensibilidade nesta área. E, portanto, esta semana é bom para isso e é preciso insistir que as pessoas têm a Caritas para fazer o que elas próprias não podem fazer, não é? Se eu tiver uma Caritas a funcionar na minha comunidade, na minha paróquia, e se eu ajudo a Caritas, se me aproxima um pobre, eu posso dizer-lhe, eu vou lá, dirige-te à Caritas. Porque eu não posso tratar agora de tudo, mas, enfim, sou livre de dar uma ajuda pessoal. Mas posso encaminhar, desde que, em consciência, eu tenha um organismo que me representa para aquilo. E essa é a função da Caritas, seja na paróquia, na diocese ou a nível nacional? É a função. No âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa, tem essa coordenação a seu cargo? As Caritas são organizações da Igreja que dependem diretamente do Bispo. Portanto, a missão do pastor é colocada na sua respectiva Caritas na atenção aos pobres e aos mais necessitados. E isto é o Evangelho. Quer dizer, mas é mesmo fundamental que o rosto da Igreja esteja ali. E por isso qualquer dificuldade deve ser enfrentada imediatamente pelo seu Bispo para que assim aconteça. E para que se salvaguarde também a tal transparência que falou há pouco como garantia de credibilidade. Obviamente. Sr. José Traquina, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o trabalho da Caritas no âmbito da Semana Nacional Caritas que está em curso e que tem por tema Juntos numa só família humana. Muito obrigado. Mais logo, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.